Fala, meus players, Thiago aqui do canal Curiosidades de Futebol Carioca. E hoje nós vamos estar falando sobre o Vasco. Bom, mais especificamente sobre essa sequência que o Vasco terá agora de 3 jogos. Bom, o Vasco vai ter uma sequência importante para escapar do seu 4º rebaixamento. Na luta contra o Z4, terá jogos para poder fazer de 7 a 9 pontos. Terá 2 jogos chamados de jogo de 6 pontos, contra Botafogo e Curitiba, além do jogo contra o Atlético Goianiense. Além de, teoricamente, ter jogos mais tranquilos contra adversários diretos contra o rebaixamento, conta com 2 pontos importantes. O primeiro deles é a volta de Luxemburgo, ele que terá a missão de fazer o time jogar minimamente bem para poder fugir da zona de rebaixamento. Um técnico novo geralmente dá um ânimo a mais para o time, dá aquele gás a mais para o elenco, tá mostrando mais serviços, os reservas vão querer mostrar serviço para poder ser titulares ou jogar um pouco mais. E além disso, tem a saída de Sapinto, que não vinha fazendo um bom trabalho, e o clima no vestiário também não era dos melhores, ou seja, gerava muita satisfação no elenco. E o segundo deles, o segundo ponto importante, é que seus adversários diretos, Sport e Bahia, têm jogos teoricamente mais difíceis. São hoje os 2 principais concorrentes do Vasco na luta contra o rebaixamento. Bom, o Vasco, na 28ª rodada, pega o Atlético Goianiense fora de casa, time que o Vasco costuma ter bons resultados, e não dos melhores times do campeonato, então não é difícil a gente imaginar que o Vasco traga na bagagem os 3 pontos. Depois, na 29ª rodada, tem um clássico contra o Botafogo jogando em São Januário. Tem tudo para conseguir fazer um bom resultado, e assim também se distanciar cada vez mais do Botafogo, e está conseguindo respirar na luta contra o rebaixamento. E fechando essa sequência de 3 jogos, pega o Curitiba também em casa. O Curitiba hoje, que é o lanterna, parece cada vez mais certo na Série B de 2021. Não é difícil imaginar que o Vasco consiga fazer 9 pontos nesses 3 jogos e finalmente conseguir respirar e quem sabe buscar até uma vaga na Sul-Americana. Bom, já o Sport, outro concorrente direto aí do Vasco, está na 15ª colocação, com 29 pontos, está 1 ponto à frente do Vasco e tem uma vitória também a mais. O Sport, que na 28ª rodada vai estar pegando o Fortaleza, que está uma posição acima e tem 31 pontos, ou seja, um jogo chamado 6 pontos para o Sport, onde a torcida vascaína estará de olho nesse confronto. Depois o Sport, na 29ª rodada, vai estar pegando o Palmeiras, que tem um ótimo elenco, mas terá um segundo jogo válido pelas semifinais da Taça Libertadores logo depois. Dependendo do primeiro jogo, o time pode estar 100% focado na partida contra o River. Mas um ponto a favor para os vascaínos é que o Palmeiras tem um ótimo elenco e pode ser um trunfo para os vascaínos, ou seja, conseguir tirar alguns pontos do Sport. E fechando essa sequência de 3 jogos, o Sport pega o Fluminense fora de casa, ou seja, aqui no Rio. Como os tricolores ainda sonham com uma Libertadores, podemos esperar um jogo muito difícil para o Sport. Já o Bahia, que está acima do Vasco, está em 16º lugar, também com os 28 pontos, mesmos 28 pontos que o Vasco, porém tem uma vitória a mais. O Bahia, inclusive, perdeu seus últimos 5 jogos, teve aquele problema com o Flamengo, no caso de racismo. Então o Bahia está numa crise sem fim, a demissão de Mano. Então pode gerar problemas para o Bahia e ajudar o Vasco. Bom, o Bahia, que na 28ª rodada vai pegar o Grêmio fora de casa. Jogar contra o Grêmio é sempre difícil, principalmente em Porto Alegre. Bom, depois na 29ª rodada, pega o Atlético Goianiense, também fora de casa. Bom, e fechando essa sequência de 3 jogos, o Bahia vai pegar o Corinthians em casa. Porém, a partida foi adiada e acontecerá somente no dia 28/1. Ou seja, mesmo que por algum milagre o Bahia consiga vencer seus 2 jogos e conseguir fazer 6 pontos, enquanto o Vasco terá 9 pontos em disputa. Ou seja, o Vasco terá 3 pontos a mais que o Bahia, mesmo que os 2 vençam todos os seus jogos. E vale destacar também que o Vasco também tem um jogo a menos. E esse jogo é contra o Palmeiras, válido pela primeira rodada, que acontecerá no dia 27/1. E aí, torcedor? Quantos pontos você acha que o Vasco vai conseguir fazer nesses 3 jogos? Você acha que o Vasco vai conseguir escapar do seu 4º rebaixamento? Bahia e Sport, quantos pontos você acha que eles conseguem fazer? Está na torcida pelo rebaixamento do Vasco? Ou você está na torcida para que o Vasco consiga se livrar desse 4º rebaixamento?
Saudações!